Já aconteceu com você que justamente quando a casa está em silêncio e todos estão dormindo, parece que é quando a tua mente fica bem ligada? O teu corpo pode estar super exausto, mas os pensamentos não param. Você lembra de conversas, revê situações antigas, faz lista de coisas que precisa resolver amanhã e o sono simplesmente não chega. E muitas mulheres, principalmente depois dos 40, vivem exatamente essa experiência e normalmente procuram uma resposta apenas no corpo. Será que são os hormônios, a menopausa, o estresse, o excesso de café? Tudo isso pode influenciar, claro, mas existe uma pergunta que a gente não costuma fazer. O que essa insônia está tentando me dizer? Já pensou que talvez a insônia não seja o problema, mas um recado? Na psicanálise, um sintoma como a insônia não é apenas algo que precisa ser eliminado. Muitas vezes ele é uma forma que o inconsciente encontra para chamar nossa atenção. Durante o dia você talvez consiga funcionar no automático, você cuida da casa, trabalha, resolve qualquer problema, atende às necessidades de todos, mas quando a noite chega, não tem mais distrações. E é como se aquilo que ficou guardado durante todo o dia agora encontrou espaço ideal para aparecer. E então quem chega? Ansiedade, culpa, medo, os lutos que nunca foram realmente vividos, desejos que ficaram aí esquecidos por anos. E às vezes o corpo deita, mas a mente continua tentando resolver uma vida inteira. E muitas de nós fomos ensinados a cuidar de todos, a estar disponível a todo instante, mas não nos ensinaram que a gente deve cuidar de nós mesmos e que isso deve constar na nossa lista de prioridades. A gente aprendeu a ser forte, a ter empatia, a ser responsável, mas faltou aprender que a nossa tarefa é escutar o que sentimos. A insônia pode ser justamente esse momento que aquilo que nós silenciamos está pedindo para ser ouvido. E isso não significa que toda insônia tenha origem emocional, nem que você deva abandonar tratamentos médicos quando eles são necessários. Mas a saúde física e a saúde emocional, adivinha, caminham juntas. E o que a psicanálise propõe é ampliar esse olhar. Por exemplo, em vez de perguntar, como eu faço para dormir? Talvez seja interessante perguntar, o que dentro de mim continua acordado? Essa pergunta muda tudo, ponto de vista. Às vezes o problema não é a falta de sono, é o excesso de preocupações. É uma vida vivida sempre para os outros. É uma tristeza que nunca encontrou palavras, que não foi processada. E é uma cobrança tão intensa que nem durante a madrugada te permite descansar. Agora, quando esses conteúdos encontram espaço para serem falados, compreendidos e elaborados, muitas pessoas percebem que o corpo também começa a descansar aos poucos e o sintoma deixa de precisar gritar, ou seja, você dorme como um bebê. Se este vídeo fez sentido para você, talvez a sua insônia não seja apenas uma inimiga, talvez ela seja um convite para olhar mais para si com cuidado, com mais curiosidade e com menos julgamento. Porque às vezes aquilo que nos tira o sono também pode ser o começo de um profundo processo de transformação. E aí, que tal trazer isso para o meu divã? Fiquem meus bons, até o próximo vídeo.